Jesus. Louvado seja Deus. Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. A voz do divino é o momento da ministração da palavra, né? 1 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos andar neste abençoado capítulo, deste abençoado livro, na verdade. A gente volta depois de alguns dias a essa administração ao vivo, né? Louvado seja Deus. E a gente volta com 1 Coríntios, capítulo 6. Abordagem que nós vamos dando sequência aqui. Neste capítulo, Paulo volta a tratar da pecaminosidade dos irmãos em Coríntios, que contraria, não é, um mandato do Senhor, que está em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Inclusive, já coloquei na descrição do vídeo que está no YouTube Rádio Acorda Bênção, que é o YouTube de interação, né? O YouTube da ministração da palavra oficial é o YouTube Acorda Bênção, para onde vai o material do Facebook, a live do Facebook. E é importante informar isso aqui para vocês, né? Estou ao vivo no Instagram Acorda Bênção, no YouTube Rádio Acorda Bênção, e no Facebook Rádio Acorda Bênção, e no Facebook Acorda Bênção. Só que esse vídeo do Facebook, ele vai para o nosso canal oficial da palavra, que é o canal Acorda Bênção no YouTube. Aí quando terminar a ministração, eu continuo na rádio Acorda Bênção no YouTube, continuo no Instagram e volto para o Facebook, para a interação, que já tem muita gente para participar do programa hoje. Tá? Mas essa primeira live no Face, ela vai especificamente para o YouTube Acorda Bênção. Pois bem, Hebreus capítulo 12, repetindo, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um mandato do Senhor, é uma ordem do Senhor, mandado, como você queira dizer, é um mandamento, é uma ordem do Senhor. E que os crentes em Coríntios, apesar de serem, pelo que Paulo mostra nesse escrito, eram cheios do Espírito, né? Eles tinham uma sensibilidade espiritual aflorada. Havia uma manifestação do Espírito Santo muito grande na vida da igreja em Coríntios. A gente vai perceber mais adiante neste livro que a coisa também acontecia meio que desordenada, meio que desorganizada, né? Que é outro problema que Paulo trata de resolver com as informações que recebe da família de Cloé. Entre tantos outros problemas, dois Paulo trata aqui neste capítulo. Um parece ser algo novo nesse tratado, mas outro parece ser reincidente, não é? Ser mais constante. O que supostamente parece ser novo é a questão litigiosa entre irmãos que viviam. Por que litígio? Porque eram
irmãos contra irmãos, né? Se bem que litígio é briga, peleja, é luta. Quando a gente fala de um divórcio litigioso, a gente fala de contestação dos cônjuges na justiça, né? Mas o termo aqui aplica-se a litígio por conta de ser irmãos que gladeiam uns contra os outros na justiça comum, né? Que não deixa de ser litígio. Não é porque era só irmão contra irmão, era porque era conflito entre eles no tribunal secular. E Paulo fica estarrecido porque aparentemente era algo muito simples, algo que não precisava ser levado ao juizado comum, né, entre os homens. Era algo que poderia se resolver ali. Isso nos faz exatamente entender que não podemos abrir mão da justiça comum, em alguns casos mais grave, não é? Necessário. Porém, se é uma questão simples entre irmãos, e se for principalmente uma questão de espiritualidade, de doutrina, de algo que seja possível se resolver ali num diálogo, numa conversa, né? Até com a intervenção de um ancião da igreja, de um ancião da fé, do nosso convívio, isto ser resolvido e não ser levado para fora, não só das quatro paredes do templo, mas para fora do circuito social ali, do ciclo social da fé, né? Questões da fé. E é disso que Paulo trata aqui nesse capítulo 6. Né? E ele até diz que nós haveremos de julgar o mundo, julgar os anjos. E por que não tratar de questões desta vida entre nós mesmos, ao invés de levar essas questões para fora, como já disse, do circuito da fé, da irmandade cristã, ainda mais, como ele diz aqui, para ser julgado pelos ímpios, né? Ele fala de infiéis, versículo 6. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. O que Paulo já está tratando aqui é de uma situação escandalosa. É alguém gerando escândalo. E a gente sabe que quem gera escândalo é melhor lhe ser colocado uma pedra amarrada ao pescoço e ser lançado no mar. Porque faz tropeçar os pequeninos, os mais fracos na fé. E vem o escândalo porque os infiéis, o que eles querem é só um pretexto para falar dos fiéis. Não é? E eu lendo mais uma vez esse capítulo 6 de Coríntios, me lembrei de coisas que estão acontecendo muito hoje em nosso meio e está sendo pulverizado na internet, está sendo pulverizado nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida, nos TikToks da vida, nos YouTubers da vida,
e a turma trazendo para o mundo problemas internos da denominação X, Y, Z, conflitos com seus pastores, conflito com seus irmãos em Cristo, conflitos por divergência de opinião doutrinária, conflitos por reprovação administrativa, conflitos, às vezes até por questões pessoais. Eu não vou com a cara de fulano, então eu vou detonar fulano na internet. Meu Deus, se Paulo fosse escrever para a igreja de hoje, ele não ia pegar leve, não. Ele ia dar-lhe com força. Ele ia pegar pesado e dizer para essa turma que faz isso para ter vergonha na cara. Porque isso não é coisa que se faça. Porque está maculando o evangelho, maculando vírgula, maculando entre aspas. Mas sujando a imagem do ser evangélico, do ser cristão, sujando a imagem da denominação, sujando a imagem do elemento crente, do elemento servo, do elemento pastor, sujando. E a nossa sociedade, ela tem, entre muitos defeitos, o defeito da generalização. E aí bota tudo num pacote, mistura tudo e compara uns com os outros e diz, é tudo assim. E o que Paulo está chamando a atenção dos irmãos aos Coríntios é para evitarem isso, era para evitarem isso. E Paulo disse, esse é tempo de corrigir. Porque no mundo as pessoas tiram todos por um. No mundo, as pessoas tiram todos por um. Ou seja, quando um comete o erro, aí o mundo acha que daquele meio ali todo mundo é igual. E não é igual. E não é igual. Nem todos os pastores são iguais. Nem todos os irmãos crentes são iguais. Nem todas as irmãs são iguais. As pessoas, além de serem indivíduos, têm a sua subjetividade, têm a sua singularidade, têm a sua própria digital, têm a sua própria individualidade. E também por isso não se pode generalizar. E ainda vou dizer mais, o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com a imundícia dos imundos. A palavra de Deus não tem nada a ver com a infidelidade dos infiéis. Eu estou me lembrando aqui de Romanos, eu gosto muito desse versículo, estou me lembrando dele agora, quando diz aqui, no capítulo 3, versículo 3, porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quero dizer com isso que o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com essa safadeza de seu ninguém. A igreja do Senhor Jesus, ela é imaculada. A igreja é diferente de denominação. Igrejas são pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, que têm o Espírito Santo, procuram viver agradando a Deus. Não é ser só crente, não é ser só evangélico, não é ser só protestante, não é só ser religioso da denominação X, Y ou Z. A igreja é espiritual, a igreja está em outro nível. Ser igreja é estar em outro nível. Ser crente é estar no andar do meio, mas ser igreja é estar no andar de cima. Eu estou dizendo do meio para ser eufemista, né? Porque se for crente também estilo Satanás, está no andar de baixo. Está no andar de baixo. A igreja está em outro nível. Só que quando ao erro de um pastor, de um irmão, de uma irmã,
é exposto, é trazido à tona, o mundo deduz os outros por aquele crente, por aquele pastor, por aquele líder. Quando a igreja está, uma denominação, porque somos nós, né, os responsáveis, nós que respondemos jurídica e juridicamente por uma denominação, somos nós que congregamos em uma denominação, não é? Que levamos o nome da denominação à lama quando fazemos uma coisa errada. E a denominação em si não tem nada a ver, que é uma instituição. Ah, mas porque o irmão da igreja X, aí ó, macula o bom nome da denominação que alguém com muito esforço, muito sacrifício construiu. Aí também macula o segmento evangélico, né? E isso acaba reverberando em Jesus, que não tem nada a ver. Aí tem pessoas que dizem, tá vendo? Por isso que eu não quero ser crente. Por isso que eu não quero ser, ó, evangélico. Tá vendo? Por isso que eu não quero, ó, ser dessa denominação, ó. Tá vendo? Por isso que deixa eu na minha religião, deixa eu viver a minha vida do meu jeito, porque esses crentes, ó, esses evangélicos, ó, é tudo assim, ladrão, safado, é tudo assim, ó, não presta. Entende o erro de quem traz a toda. Aí você diz, pastor Amaro, então o senhor quer dizer que a gente deve ser conivente com o erro do pastor, do irmão, da irmã? Não estou dizendo isso, e não é isso que Paulo está preconizando aqui no capítulo 6 de Coríntios. Ao contrário, Paulo está dizendo que, ora, se nós que somos julgadores do mundo e julgadores dos anjos, por que não tratarmos das coisas desta vida com os irmãos da igreja? Disciplinar, se for o caso, né? Exercer a disciplina, se for o caso, ao irmão, trazer-lhe o ensinamento da palavra de Deus e dizer-lhe o quanto é desastroso para a sua vida tal procedimento, tal erro, tal comportamento, tal pecado, ao invés de levar ao tribunal secular, que hoje a turma não está nem só fazendo isso, a turma está botando na internet para todo mundo ver que fulano não presta, que eu sou a vítima, que de repente não é essas coisas todas também. Né? Tá sendo tão tirano quanto o seu suposto algoz. Se Paulo fosse escrever para a igreja de hoje, irmão, ele ia largar lenha. Porque aí de tabela, sabe, irmão, tá matando um monte de gente na fé. Tá fazendo com que os que estão fora do evangelho não entrem e tá fazendo com que os que estão dentro caiam. Porque alguns não olham para Jesus, irmão, são novos na fé. Não tem estrutura, não tem embasamento bíblico. Questões que poderiam ser tratadas ali entre os irmãos. Ora, vou dizer até uma coisa aqui para vocês que estão me ouvindo, que porventura estão satisfeitos com a administração do seu pastor, estão insatisfeitos com a sua norma denominacional, estão insatisfeitos por algum ser mais preferido que o outro. Irmão, para com o ciúme e vai congregar em outro lugar. O que não falta é lugar para congregar. Aí vai deixar por isso mesmo, meu pastor? Mas se você não tiver a coragem de chegar para o líder, para o irmão, como eu já disse aqui em outras ministrações, e chamá-lo, e conversar, irmão, para com isso, irmão, não está certo isso, irmão, isso não é de Deus, irmão, isso não agrada a Deus. Se você não tem coragem para fazer isso, ora, Senhor, fala com o teu servo, Espírito Santo,
opera nesta vida. Se bem que não é certo orar o Espírito Santo, eu estou dizendo assim, porque vocês fazem mesmo. O Senhor Jesus, manda o Espírito Santo lá, falar com esse irmão, com essa irmã. Se não tem coragem para fazer essa abordagem, como está escrito em Mateus, capítulo 18, se não tem essa coragem de fazer, como está escrito em Gálatas 6, vai orar. Se não tem nem sequer disposição para orar, porque acha que não vai resolver, e eu entendo que a oração resolve. Se não resolver nele, resolve em você. Se não resolver em você, resolve em mim. Se não resolver em mim, resolve em você. A oração surte efeito, aleluia. Se sai, vai congregar em outro canto. Se sai, vai congregar em outro canto. Por divergência política, por preferismo político. Ao invés de estar escandalizando, irmão, segue o teu caminho. Não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, se não dá para andar junto, ó, segue o teu caminho, deixa o irmão seguir o caminho dele e vai na paz. Porque ele vai prestar conta a Deus. E você vai prestar conta a Deus. Todos vamos prestar contas a Deus. Não pensem que vai ser menos doloroso para quem é no momento o carrasco, de que para vocês, ou você que estiver me ouvindo, ou que me ouvir, ou para quem, irmãos, que eu espero que quem me ouça nesse momento não seja assim. Se for, se converte, muda, né, de atitude. Não pensem que será menos ruim para quem está escandalizando, não. Não pense que vai ser menos ruim para quem está escandalizando, não. Quem erra, tá errado. Quem erra, é uma redundância aqui, né? Quem erra, tá errado. Mas quem está divulgando o erro do errado, tá errando também. Tá errando também. Então, se alguém está sendo tirano, está sendo perverso, está sendo injusto, esse alguém vai ser julgado, punido por Deus. Mas quem também está gerando escândalo, também vai ser chamado e punido por Deus do mesmo jeito. E ainda é pior, porque a palavra de Deus diz assim, ó, é melhor que seja amarrado uma pedra ao pescoço e lançado no mar. É muito forte isso. E Paulo está vendo a igreja nessa situação da época e que não difere dos dias de hoje. O pessoal está agindo assim. O que deveria ser tratado entre os irmãos. O que deveria ser tratado entre os irmãos. Paulo até diz uma palavra muito forte, que é forte isso, não é para todo mundo, assim. A palavra é para todo mundo, eu digo, não é para todo mundo, o digerir, não é? Essa aqui, ó. Por que não sofreis o dano? Por que não sofreis a injustiça? Aquilo que eu estava dizendo. Não está aguentando, se sai, sofre o dano, irmão. Aí segue outro caminho. Segue outro caminho. Eu me lembro de uma situação, por exemplo, que eu trabalhava em uma empresa secular, tinha nada a ver. É uma empresa secular. Mas eu tinha um companheiro que ele era da mesma denominação que eu era, em um bairro diferente, mas nós éramos da mesma denominação. Ele cristão também, evangélico. E ele foi, ele era uma pessoa determinada pelo nosso encarregado de, na época, me dar umas instruções ao volante, porque eu sabia desempenhar a profissão, mas como eu não tinha habilitação, eu não podia ser classificado como tal. E aí eu precisava pegar um treino ao volante para tirar a minha habilitação. O irmão chegou para mim e disse, você vai me ensinar o quê? Eu disse, bom, você não está... Estou pedindo favor nenhum ao senhor, não. Se bem que eu acho que ele era mais novo que eu. Irmão, na época, isso faz muito tempo.
Não estou pedindo favor nenhum ao senhor, não. Isso aí foi, eu não tenho nada a ver com isso, não, benção. Foi o encarregado que pediu ao senhor para o senhor fazer isso a mim. Então, se o senhor não quer fazer, vá falar com ele. Não tem nada a ver com isso, não. E ele não me deu os treinos que era para me dar. Em outro momento, ele chegou para mim e disse: Amaro, pede o carro à empresa para eu te dar um treino nos finais de semana. Aí eu disse: mas assim, o carro vai ficar onde? Ele disse: não, o carro vai ficar comigo. Aí eu disse: você quer que eu peça ao encarregado do carro para ficar com você no sábado e no domingo, para você me dar umas aulas e o carro ficar com você no final de semana? Eu vou fazer isso não, porque a responsabilidade vai ser minha, o que acontecer com o carro. Aí, irmãos, esse irmão criou tanto problema pro meu lado, mas criava tanto problema. Aí nós trabalhávamos juntos, era uma equipe, era uma dupla, né? Esse irmão criou tanto problema pro meu lado, tanto problema, que eu ia trabalhar e já não estava aguentando mais trabalhar. Saber que ia sair para trabalhar, mas ia estar perto daquele irmão que estava tirando a minha paz. Você já viveu essa experiência infeliz de ir para um lugar, saber que vai se deparar com uma pessoa que não está batendo, não está havendo mais aquela química de irmão, de companheiro de trabalho, está um momento insuportável? Pronto. Para não perder a paz, e ele não perder o emprego, senão porque eu poderia entregar ele, e ele ser chamado, se fosse resolvido de nos separar, menos mal. E poderia acontecer dele ficar me perseguindo na empresa. Como eu poderia perder a paz e dar uma pancada nele. Sabe o que eu fiz, irmão? Pedi as contas. Eu pedi as contas. Foi, pastor, pedi as contas. E na época eu não era pastor, era assim, um simples crente. Se eu batesse nele, o pau ia comer entre nós dois e coisa e tal. Eu ia sair apanhado, ele saía apanhado. Eu não sou violento. Mas ele estava provocando que dava vontade de meter a mãozada mesmo. Eu preferi sofrer o dano, eu pedi as contas, eu pedi demissão. O que pode estar dizendo aqui é aquilo que Jesus ensina a nós. No que depender de vocês, tenham paz uns com os outros. Tenham paz. Ficamos em paz, tipo assim, ele lá e eu cá. Eu pedi as contas, ele ficou na empresa. E eu pedi minhas contas e saí em paz. Não comprometia a minha sanidade física, nem moral, nem a liberdade, nem comprometia a minha espiritualidade. Preferi sofrer o dano da demissão. Me lembro que eu também já congreguei em vários lugares. E onde eu me lembro, não vou dizer aqui o lugar agora, senão ia entregar algumas pessoas. Eu congreguei em algum lugar e eu me lembro que tinha um pessoal que ficou com uma certa, sei lá, tipo assim, esse negão aí só quer saber, só quer ser o conhecedor da palavra, sei que. Eu percebi que o pessoal ficou meio que ressabiado comigo. Aí eu percebi, aí a oportunidade já não me era mais dada, aí eu sabe de uma coisa, parei de estar naquele lugar e fui fazer a obra de Deus em outras congregações. E pronto, irmão. Se alguém se incomoda, por exemplo, com a tua luz, né, e quer ofuscar o teu brilho, vai iluminar em outro lugar. Vai fazer a tua luz brilhar em outro lugar. Procura ter paz. Se a pessoa não quer, eu estou falando isso quando você percebe que o outro lado não quer ceder, não quer dar o braço a torcer, não se humilha também diante de Deus. Quando você percebe isso, é melhor você se sair, mano. É melhor se sair para não perder a paz, de repente até a tua liberdade, a tua sanidade física, porque se tu for agredido, tu vai ser agredido, e está errado. Você perde o seu direito quando você agride alguém. Né? E quem bate apanha. Né? Normalmente, né? Alguns batem, fica de graça, deixa para lá.
Mas normalmente quem bate apanha. Né? Aí você pode criar um tumulto muito grande. É melhor deixar para lá. É o que Jesus disse: dê uma face, oferece a outra. Isso é liberar perdão. Isso é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é, no que depender de vós, ter paz. Só que aqui os irmãos estavam, pareciam 2 gatos dentro de um saco. Em vez de ovelha no aprisco, pareciam 2 gatos dentro do saco. Já viu? Você já tentou botar 2 gatos dentro de um saco? Eu nunca tentei botar, não. Eu já tenho, como eu gosto de gato, e os gatos, eu tenho uns gatinhos aí. Aí, às vezes, quando um tá comendo, o outro chega perto, o outro bota a pata assim no focinho do outro. E é pequenininho. E quando é grande, fica... Tô engraçado. Não se entende. E se botar... não vou fazer essa remaldade com os bichinhos, não. Faça ou não faça? Não fazer isso, não. Mas 2 gatos dentro do saco não vão se entender. Eles não vão se entender. Vai ser unhada para tudo que é canto. Hã? E pode um bater com a unha no olho do outro e machucar, né? E prejudicar. Porque às vezes eles brincando. Os gatinhos novinhos brincando. Um machucou o olhinho do outro. Hã? Ponto. Imagine 2 gatos dentro de um saco. Imagine... Assim estavam os crentes em Coríntios, e assim parece que está a maioria de nós crentes hoje. Um bocado de gato dentro de um saco. Ninguém quer sofrer o dano. Aí Paulo diz: vós mesmos fazeis injustiça, fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí ele fala que não só vai errar, que não só não vai herdar o reino de Deus os injustos, mas também não vai herdar o reino os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E aí agora Paulo volta a tratar do assunto da impureza sexual, da imoralidade sexual. Paulo volta a tratar com os irmãos sobre a santidade do corpo. E aí ele volta a dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 19. E que o Espírito Santo habita em nós, proveniente de Deus, e que não somos de nós mesmos, que fomos comprados por um bom preço, preço de sangue, o sangue de Jesus. E aí ele diz: para que glorifiquemos a Deus em nosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele está dizendo isso aos crentes em Coríntios, e isso serve para nós. Porque os crentes em Coríntios estavam se juntando com meretrizes. Se juntando com meretrizes. Se juntando com prostitutas. Estavam na prática do adultério, da prostituição. Ele chama a atenção dos irmãos para santificarem-se. Louvado seja Deus. Porque o corpo não é para a prostituição, verso 13, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tornarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo, diz Paulo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Esse fora do corpo é o corpo de Cristo, tá? Mas quando se prostitui, é com o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo? Aí eu já citei o versículo 19, né? Então Paulo está chamando a atenção a, mais uma vez, essa questão, porque eles estavam na igreja, mas se envolvendo com as mulheres prostitutas, que obviamente aqui era fora da igreja. Aí você diz, pastor, mas tem umas prostitutas dentro das igrejas hoje, mas não é igreja. Se está dentro da igreja como prostituição, não é prostituição que eu me refiro a pessoas que, porque hoje é tido como profissão, né? Que estão nessa profissão, que estão nesse ofício, aí não é igreja. Tá? Pode dizer que é igreja, pode dizer que é crente, dizer que é evangélico, as pessoas podem dizer o que quiserem dizer. Pode dizer o que querem dizer ser. Uma coisa é dizer ser, outra é ser. Né? Pastor, e os irmãos que estão dentro da igreja, que praticam adultério, que praticam prostituição, que praticam fornicação? Esses irmãos estão no momento dessa pecaminosidade desvencilhado da comunhão com o Senhor. Não tem que botar pano morno, não. Estão desvencilhados da comunhão com o Senhor. Estão fora no momento em que estão na consumação do ato. Tá? Estão fora. Mas observe que a esses irmãos mesmos, Paulo diz o seguinte, ó. Versículo 11. Eis que alguns têm sido, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, isso se referindo ao versículo 10, de sodomita, de devasso, de adúltero, de efeminado, de idólatra, de avarento, de maldizente, de roubador, e é o que alguns têm sido, verso 11 ele diz, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus. Aí Paulo está dizendo, rapaz, vocês são crentes em Jesus e estão praticando essas coisas. Olha, tudo é lícito, mas não convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Uma coisa que não justifica é uma falha, é um tropeço. Outra é permanecer no pecado, na prática constante, se envolver, se lambuzar, ter isso como um modo vivendos. Não pode, Paulo está dizendo. Hã? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Entende o que Paulo está querendo dizer aqui? É isso, irmão. Não é você ser inerrável, ser perfeito, não. Mas Paulo está dizendo, ó, uma coisa é você ser tentado, uma coisa é você ceder à tentação, a outra é você viver nesse estado de pecaminosidade. E aí ele chama a atenção dos irmãos para mudarem de atitude, mudarem de comportamento. Parece que esse povo aqui era um povo sem instrução. Parece que era um povo que não havia tido doutrina, não havia tido ensinamento. Parece, só parece, mas não é. A gente leu
nos primeiros capítulos que a igreja de Corinto era uma igreja instruída. Era uma igreja instruída. Paulo glorifica a Deus porque versículo 3 do capítulo, versículo 5 do capítulo 1, ele diz, eu vou ler o versículo 4 e 5. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, para que em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. Aleluia. Então era uma igreja que tinha, irmão, o conhecimento, era uma igreja que tinha o Espírito Santo. De repente eu estou falando para pessoas que são até espiritualizadas, glorificam a Deus, falam em línguas estranhas, oram e Jesus cura os enfermos, expulsam demônios, se manifesta em sua vida a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a profecia, a variedade das línguas, o discernimento dos espíritos, o dom da fé, os dons de curar. Esses dons se manifestam em sua vida. Você é uma bênção. Quando você prega, as pessoas se convertem. Quando você canta, Jesus fala aos corações. Mas você, de repente, está vivendo e você sabe em práticas que desagradam a Deus. Assim eram os crentes em Coríntios. E Paulo dizia para eles, fujam disso. Fujam disso. Porque, eu estou me lembrando agora de uma palavra de Jesus. Estou me lembrando agora de uma palavra de Jesus. E que o Senhor livre todos nós disso, né, irmão? Aleluia. Estou lembrando aqui de uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí eu não estou me referindo só ao adultério, à prostituição, à fornicação, mas ao contexto do capítulo 6, versículo 10, que Paulo chama de devasso, idólatra, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbados, maldizentes e roubadores. No versículo 9 ele fala de injustos. Porque talvez você só aponte quem está na prática do pecado sexual. E como cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, é bom você observar como está a sua vida, como está o seu coração, como está a sua espiritualidade também e a sua vida sociável, a sua vida moral. Para que não incorra no mesmo erro de quem está detonando o pecado alheio na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok da vida, se achando melhor que o outro. Todos vamos prestar contas a Deus. Todos vamos prestar contas a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra abra os nossos olhos, porque eu quero terminar a abordagem de hoje me lembrando da aliança que fiz com o Senhor, de dizer em todas as finais das minhas abordagens, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus.